caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Que os ensinamentos aqui proferidos do Evangelho segundo o Espiritismo façam parte de nosso coração, estejam em nossos corações, em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Que assim seja. Muito bem. Esse capítulo, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida é muito importante, porque fala a respeito da prece, fala a respeito de algumas condições da prece, fala a respeito também de como devemos fazer a prece e como o nosso espírito deve realmente se qualificar para uma prece. Como nós podemos realizar a prece da maneira correta, de uma maneira que seja inteligível a todos, que possa realmente ser aquele fluxo de energia benéfica da vida espiritual com a Terra. Porque Allan Kardec, junto com os espíritos da codificação, fizeram um estudo maravilhoso a respeito disso, seguindo as palavras de Jesus quando diz: pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. Então vejam que interessante. Outra frase de Jesus também, muito importante, é quando ele fala que quando nós orarmos, nós devemos orar em secreto. Fechai a porta do seu quarto e orai em secreto, não à vista de todos, para que todos vejam. Por que Jesus falou a respeito disso? Porque ele falou que nós devemos orar em secreto. Agora mesmo nós fizemos uma prece, não é? Agora mesmo fizemos uma prece. Vocês devem ter feito preces antes de sair de suas casas. Vocês devem ter feito prece de manhã, quando acordaram, pedindo a Deus que amparasse o seu dia, que pudesse dar forças, pudesse dar calma para resolver alguma determinada solução, situação. Pediu também ao Criador para que desse saúde a você, aos seus familiares. Ou seja, a prece faz parte da vida de todos nós. De alguma maneira, as pessoas que têm a noção de que existe um Criador, seja em qualquer religião que for, a prece é sempre presente. Sempre presente. Mas Jesus, quando falou a respeito de nos fazermos a prece em nosso quarto, o que ele quis dizer é fazer em nosso coração, no segredo do nosso coração, porque Deus conversa conosco no silêncio das nossas almas. Não é necessário você fazer a prece para que todos vejam, ou então a prece diante de pessoas que te favoreçam, mas a prece é entendida pelos amigos espirituais, pela espiritualidade maior, onde eles observam ali a sinceridade da prece, onde eles observam ali se você realmente está fazendo humildemente a prece, porque tem muitas pessoas que fazem a prece dando ordens para Deus, tem pessoas que falam o que Deus deve fazer, e nós não conseguimos de forma nenhuma entendermos ainda os desígnios do Criador, porque tudo que acontece em nossa existência, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, quando nós falamos, tem aquela frase dizendo: pedi e obtereis, seria uma insensatez acharmos que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode pedir e imediatamente receber o que a pessoa deseja. Nós temos algumas questões a abordar antes de entendermos isso. Que nós estamos, como todos sabem, em um mundo de provas e expiações. Um mundo muito complicado ainda. Nós ainda somos seres que estamos dormindo
Não somos seres despertos espiritualmente ainda. Quando nós ampliarmos as nossas consciências, nós então despertaremos para a verdade. E esse despertar fará com que o espírito seja autorrealizado, porque ele se vinculará a Deus da maneira correta. Para que o espírito atinja este patamar, naturalmente ele precisa ter muitas conquistas pelo caminho. Naturalmente ele precisa realmente vivenciar e revivenciar as suas experiências reencarnatórias, para que ele seja completamente dono do seu livre-arbítrio, para que as suas decisões, os seus anseios, os seus pedidos façam parte de um espírito maduro que, ao pedir, se desvinculou das coisas efêmeras, se desvinculou daquilo que é passageiro. E quando ele realmente consegue esta qualidade, evidentemente a sua prece é muito mais ouvida pela espiritualidade superior, porque ele tem autoridade moral para fazer essa prece. Então vamos imaginar uma coisa, algo assim fabuloso. Jesus, ao entardecer, ficava em prece. Ele se isolava, ele subia ao monte e fazia a prece. Imaginem a prece de Jesus como era. Imaginem. A diferença de Jesus para nós é que ele venceu o mundo. Ele não tinha onde recostar a cabeça e mal tinha sandálias, mas venceu o mundo. E nós ainda estamos procurando vencer a nós mesmos. Esta é uma das diferenças de Jesus para nós. Então nós estamos em uma procura muito grande. Imagine a prece de Jesus perto da nossa. Nós pedimos para as coisas muito pequenas, muito passageiras. Certa vez eu estava na casa espírita, no atendimento fraterno, e apareceu-me uma senhora pedindo para que eu fizesse uma prece para que o inquilino saísse da casa. Aí eu fiquei imaginando, só falta o inquilino aparecer para fazer uma prece para não sair da casa. Não é que podia acontecer mesmo, né? A nossa casa espírita é uma casa de bairro, as pessoas se conhecem muito ali, né? Mas é interessante quando nós vemos que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Aliás, foi uma pergunta feita por Allan Kardec, não é? Questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito as leis de Deus? Em nossa consciência. Então vejam, nós somos espíritos que temos todas as possibilidades de entender realmente a finalidade da prece. A prece, ela é realmente uma evocação. Kardec comenta a respeito disso, os espíritos amigos comentam também, que é uma espécie de evocação. Porque os espíritos são muito sensíveis ao pensamento. Eles têm uma sensibilidade muito grande ao que pensamos. Para eles é quase plástico um pensamento. Se você faz uma prece, por exemplo, uma pessoa querida que partiu, ele imediatamente recebe aquele pensamento ou aquela prece que você está fazendo. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, quando nós falarmos sobre preces aos que desencarnaram e prece aos que estão sofrendo. Porque a doutrina espírita, ela estudou a prece como um posicionamento do pensamento, um posicionamento mental que nós temos que ter. Aliás, quando Jesus ensinou a prece do Pai Nosso, ele não falou para as pessoas que estavam próximas assim, falou: olha, anota aí, anote, decore e faça o Pai Nosso, sempre que você precisar. Ele não falou isso.
Ele estava dizendo assim, palavras que nos ensinava a nos posicionar mentalmente. Como é que nós temos que nos posicionar? Reconhecer a grandeza do Criador, rogar a sua ajuda humildemente, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que ainda temos muito a caminhar e também pedir ajuda. Nós devemos pedir? Devemos, claro. O pedido é um sinal de humildade. Se a pessoa não pede, ela está se achando melhor do que Deus. Se ela acha que não precisa do Criador, ela está entrando em uma esfera de vaidade, de orgulho muito grande. Tem pessoas, por exemplo, que fazem os pedidos mais inusitados possíveis. São pedidos essencialmente para questões materiais. E tem aquelas pessoas que fazem o pedido da maneira certa. Uma condição que Jesus nos colocou para que a prece fosse uma prece eficaz. Se você quando orardes, disse o Mestre, vai antes reconciliar-vos com aqueles que você está com algum problema. Vejam que condição interessante, não é? Que condição interessante. Porque a prece, ela é uma condição vibratória. Você faz a prece, mas você precisa também dar de si. Você precisa se ajudar para que o alto também possa te ajudar. Porque se você não cria essa sincronicidade vibratória, você não consegue realmente captar aquilo que deve captar. Você não consegue realmente se beneficiar com a prece. Então é necessário que haja essa conjunção vibratória para que a pessoa consiga realmente sentir os eflúvios do alto. Então, por exemplo, diante de uma dificuldade muito grande, nós, no silêncio do nosso quarto, ou seja, do nosso coração, e também sabendo que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou procurando me reconciliar com quem temos algum problema, eu estou dentro da lei de causa e efeito, contribuindo para esta ação de pensamento. Eu estou procurando paz, mas eu estou também proporcionando paz. Eu estou pedindo ajuda, mas sempre que eu posso eu ajudo alguém. Diante de uma dificuldade muito grande, você vai dentro do seu coração conversar com Deus e vai falar: meu Deus. E imediatamente o auxílio vem. Imediatamente vem uma paz, vem uma tranquilidade, vem um sentimento de amor, uma emoção, vem uma vibração diferente, porque você saiu da esfera da sua imperfeição, você se reconheceu imperfeito e necessitado do Criador e rogou o auxílio da maior fonte de força que nós podemos obter, que é o Criador. Então veja que interessante isso, não? Aí a pessoa desavisada pode dizer assim: mas o que eu pedi com tanto fervor eu não conquistei. Eu não conquistei isso, não conquistei aquilo. Eu queria um bom emprego, eu queria ter saúde completamente boa, eu queria ter meus filhos, minhas filhas equilibradas, eu queria ter meu parente equilibrado, eu queria isso, queria aquilo. Mas olha, dentro dos estudos da doutrina espírita, se nós formos nos aprofundar nessas questões de causa e efeito, nós vamos entender algo interessante. Todas as vicissitudes que nós temos na existência, todas elas, estão na medida certa das nossas forças, todas elas.
dentro da programação reencarnatória que nós fazemos antes de chegarmos, é avaliado se nós temos condições de vencer aquela prova ou não. Tem provas que nós pedimos. Aí existe o véu do esquecimento. Mas por que o véu do esquecimento? Ora, para que as suas lembranças do passado não perturbem o seu presente. Para que você tenha condições de vivenciar aquela prova, para que você tenha condições de conviver, às vezes, com algoz, na figura de um pai, na figura de uma mãe, na figura de um irmão, para poder se recuperar. Então, dentro das leis de causa e efeito, nós podemos realmente ter aquela prova como instrumento fundamental à nossa evolução. Aí nós pedimos em prece para nos livrarmos daquilo. Nós estamos pedindo para nos libertarmos do nosso instrumento de evolução, imaginem. Vocês acham que a espiritualidade vai conceder esta judiação para nós? Não vai. É através disso que ele está evoluindo. Se, por exemplo, ele tem um problema social, falar, mas ele passa tantas dificuldades, mas vai ver o seu passado. Ele estava na prova da riqueza, usou mal a prova da riqueza. Hoje ele pede para melhorar socialmente. Se ele melhorar, ele vai reincidir. Hoje ele está com uma enfermidade, pede para se libertar da enfermidade, que é um instrumento de evolução, pedido por ele mesmo. Porque na consciência do espírito, quando o espírito está na consciência, na vida espiritual, tem aquelas fases de recuperação do espírito, não é? A consciência é mais ampliada na vida espiritual. Aqui nós estamos impostos aos limites da matéria, mas na vida espiritual a consciência é mais ampliada. Então ele sabe, quando eles se lembram de algo que fizeram quando encarnados, aquele arrependimento é contumaz. Porque o perispírito ele é todo sensação. Quando eles se lembram de algo, é como se estivesse acontecendo de novo, inclusive as sensações. Então ele percebe que as causas do seu infortúnio na vida espiritual foram seus próprios desmandos. Então começa a primeira fase da recuperação, que é o arrependimento. Depois o esclarecimento, as combinações antes de se reencarnar. E depois a reencarnação. O maior mecanismo evolutivo que existe, a reencarnação. Ele vai então conviver com aquele problema. Então são provas pedidas. As provas que são impostas também. E tem as expiações que advêm do passado. Então as causas das nossas dores de agora tem como origem outras existências. E a nossa passagem pela vida espiritual antes de nos reencarnarmos. Então, os nossos pedidos, eles não devem ser para nos libertar das aflições. Nesse capítulo maravilhoso, diz muito claramente. O que nós devemos pedir em uma prece? Coragem, paciência e resignação. É o que nós temos que pedir numa prece. Porque coragem para vencer os nossos próprios embates, para passar pelas provas necessárias à nossa busca pela felicidade, aquela felicidade real, aquela felicidade profunda. Paciência para lidarmos com as questões da existência, com os convívios, com as convivências. Por todos os lados nós estamos cercados de espíritos de variados graus evolutivos, muitas vezes dentro da própria família. A família, ela é um conjunto de espíritos comprometidos
que estão trocando experiências entre si. A espiritualidade sempre via um familiar que é o esteio espiritual da família. Muita gente deve estar pensando, esse sou eu, né? Mas não é. Não se sabe, né? Pode até ser, mas não é. Pode ser uma criança. Eu já vi famílias desajustadas que quando reencarnou uma criança, mudou a família inteira. A família ficou unida. Entende? Então, nós estamos sempre com as provas que necessitamos. E se nós pedirmos coragem, paciência e resignação, nós estamos fazendo uma rogativa ao Criador. Senhor, por favor, eu não vou falar pelo amor de Deus, porque eu estou falando com Ele mesmo, né? Nós estamos aqui diante de muitos problemas reencarnatórios. Me dê forças para que eu não volte a errar. É mais ou menos isso que nós estamos falando numa prece. Mais ou menos isso. Agora, existem os problemas que nós estávamos comentando da nossa terra, nossa amada terra. A terra é uma maravilha, não? É uma maravilha. E um dia será realmente valorizada como ela deve ser valorizada. Porque existem algumas questões que são assim. Às vezes a pessoa chega na casa espírita e fala: olha, a minha casa está muito perturbada. Eu falo: não, quem está perturbado são os habitantes da casa. A casa não tem livre-arbítrio, não é? No planeta a mesma coisa. Se nós achamos que o mundo está perturbado, são os habitantes do mundo, ainda envoltos no orgulho e no egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então, os espíritos nesse capítulo dizem o seguinte: as nossas provas estão no tamanho de nossa obstinação no mal. Se nós ficarmos obstinados em fazer o mal, é o tanto que vai durar as nossas provas. Quando nós deixarmos de fazer o mal, aí nós acordaremos, né? Jesus sempre falava do reino dos céus, sempre falava, prometia o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a este copo d'água, é a nossa vida. Nossa vida é como esse copo d'água, e o reino dos céus, o grande mar. Então Jesus sempre falava a respeito do reino dos céus, mas ele não está nas paredes estreitas dos templos, que ele está em nossos corações. Quando nós ampliarmos as nossas consciências, nós nos vincularemos às esferas superiores, e aí entenderemos, despertaremos, como falamos, né? Mas até então, as nossas preces, nossas rogativas, elas são geralmente, não vamos generalizar, geralmente elas são para resolver problemas muito imediatos, muito pequenos da nossa vida. E nós não nos esquecemos, por exemplo, de agradecer na prece as nossas provas. Não parece estranho? As pessoas vão nos ouvir falando isso. Agradeço a Deus as minhas provas. Mas por que você agradece suas provas? Bem-aventurados os aflitos. Eu agradeço as minhas provas porque são etapas de aperfeiçoamento. Eu modifico sempre a palavra problemas por desafios. Nós temos desafios, não temos problemas, não é? E esses desafios são vencidos. Eles existem para serem vencidos e nós aprendermos com eles. Porque você pode também não aprender com eles. Você pode passar pelos problemas e não tirar dali uma boa lição. Remontar-se à revolta, remontar-se às questões de acusamento ao outro, que sempre culpamos o outro, né? Sempre achamos um culpado por nossos problemas. Mas Deus nos dá esta oportunidade, que é a oportunidade da prece.
Jesus pôs a condição, que é a condição nós nos reconciliarmos, uma condição. Outra condição é a humildade. Você precisa se reconhecer, reconhecer as suas imperfeições. É aquela história do deserto, onde a pessoa não acha um caminho, está sequioso no deserto, que está na própria lição. E ele, então, está caído no deserto e ele resolve prosseguir. E encontra ali um oásis. A pessoa pode dizer assim: como eu sou esperto, eu consegui ir por aquele caminho, tomei a melhor decisão de todas e achei ali um regaço para poder saciar a minha sede. Ou ele pode falar assim: agradeço a Deus por ter me inspirado a me levantar, ter me dado forças a me levantar e seguir aquele caminho e encontrar ali algo que saciasse a minha sede. Então vejam, são pontos de vistas diferentes, não é? Pontos de vistas diferentes em relação à prece. Aí os espíritos falam assim: mas como a prece é transmitida? Como ela chega nos lugares? Porque você sabe, você pode fazer uma prece para uma pessoa que esteja lá no Japão, ela recebe imediatamente a sua prece. Aí os espíritos respondem assim: da mesma maneira, a transmissão do pensamento, como está no capítulo, da mesma maneira que o ar transmite o som, a prece e o pensamento é transmitido pelo fluido cósmico universal. Só que o som é transmitido delimitado, não é? Circunscrito. E o fluido cósmico universal não tem barreiras. Ele atinge qualquer lugar do universo, porque ele está em todo o universo. Ele é o hálito de Deus. Está ícito em a natureza, vibrando em todas as coisas, pulsando com a sua vitalidade eterna. O fluido cósmico universal, ele é responsável por muitas das coisas que nos cercam. Por exemplo, o nosso perispírito é derivado do fluido cósmico universal. O nosso corpo, a matéria que nós enxergamos, que é uma agregação de partículas, certo? É derivado também do fluido cósmico universal. Os mundos são solidários entre si através do fluido cósmico universal. E a nossa prece também caminha através do fluido cósmico universal. Veja que bondade do Criador, não é? Ele arrumou para nós uma maneira de nos conectarmos com a espiritualidade. Essa maneira é uma maneira que está no campo das vibrações, das ondas mentais. Então vamos imaginar Jesus. A Terra está toda ela, na psicosfera terrestre existe o campo mental do Cristo. A sua mente, a sua aura, o seu pensamento atinge todo o planeta Terra. De modo que se nós pensarmos nele, nós captamos. Faça uma experiência. Quando nós estamos andando sobre a terra, ou conversando com alguém, ou fazendo alguma coisa qualquer, você pode pensar várias coisas ao mesmo tempo, mas faça a experiência de pensar em Jesus. Não cabe mais nada em sua mente, só cabe Ele. Só cabe Ele. E quando nós pensamos nele, nós recebemos imediatamente o benefício. Então dizem os Espíritos, quando nós fazemos uma prece para Deus, os Espíritos intermediários entre Deus e os homens tomam as providências necessárias. Voltando a dizer, quais são as providências necessárias para que nós, na atual encarnação, tenhamos coragem, paciência e resignação para vencermos as nossas provas educativas e podermos encontrar os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Porque a felicidade que nós
haveremos de ter em nós, ela existe com as realizações do Espírito. É com as realizações do Espírito onde a traça não come, a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, que nós encontraremos a verdadeira felicidade. Agora, é interessante que todos nós temos capacidade disso. Todos nós temos capacidade disso. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Agora, os Espíritos disseram assim, nesse mesmo capítulo: somente a prece não basta. Olha como é importante a prece, mas somente a prece não basta. É necessário ação. Ajuda-te que o céu te ajudará. É necessário agirmos. Então, por exemplo, lembre-se do homem do deserto. Ele teve que se levantar, ele teve que se esforçar. Não iria brotar ali no meio do deserto um lago com água fresca. Ele teve que agir para poder receber o benefício. A mesma coisa somos nós. A pessoa quer uma melhora social, mas não se levanta para trabalhar. A pessoa quer paz, mas não proporciona paz para ninguém. A pessoa quer ter saúde, mas teve uma vida inteira de desregramento, teve uma vida inteira de abusos à saúde. Então é necessário nós fazermos a nossa parte para podermos realmente receber o que pedimos na prece. Que muitas pessoas dizem assim: mas Deus sabe o que nós precisamos, nem precisa fazer prece, Deus já sabe, Ele sabe tudo. Não é bem assim. Realmente Ele sabe tudo. Existem leis de Deus que são imutáveis, né? Não podem ser alteradas. Mas também, junto com a justiça divina, junto com esse amor perfeito do Criador, existe muita misericórdia. Muita misericórdia. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, nós temos sempre um pouco mais do que precisamos para nos impulsionar para frente, para nos dar realmente coragem para prosseguirmos, para nós conseguirmos, por exemplo, nos reconciliarmos com quem necessitamos, para conseguirmos vencer as nossas provas, para conseguir, por exemplo, conviver com um parente difícil, que às vezes é um antagonista ali reencarnado, próximo, necessário para a nossa evolução. Então, vejam que interessante, Deus está sempre ao nosso lado, Deus nunca erra. Existem leis imutáveis e leis que se podem mudar pela condição moral. Aí dizem os Espíritos: o que pode abreviar as nossas penas, as nossas provas, a nossa transformação moral? É isso que eles dizem. Da mesma forma que uma enfermidade é curada com a dose do remédio certo. Quando nós mudamos moralmente, as nossas provas também são mudadas. Porque se não fosse assim, se fosse um fatalismo completo, nesse capítulo fala a respeito disso. Se fosse um fatalismo completo, não adiantaria as nossas ações, já está tudo programado. Nós seríamos como fantoches, não ia adiantar nada. Então as nossas transformações morais é que também mudam os nossos compromissos espirituais, porque Deus não castiga ninguém. Deus nos ama, Deus é amor. E Ele quer a nossa recuperação espiritual. Ou seja, o Criador nos leva sempre para o equilíbrio. Sempre para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos. São as maneiras de aprender, não é? São as maneiras de aprender. Eu falo isso lá em casa, sabe? Minhas filhas não aguentam ouvir isso de mim, né?
Ele falou, tem duas maneiras de aprender, ouvindo e sofrendo. Deus também age dessa forma. Ele nos chama a atenção com alguma coisa que está errada em nós, para que nós possamos acordar. Agora, se você não quiser sofrer, mude, ame, seja fraterno, perdoe. Aí quando você fizer uma prece, a prece vai ser muito mais assimilada pela vida espiritual. Então lembra que nós falamos, a pessoa faz uma prece em Deus, para Deus, os espíritos intermediários entre Deus e os homens tomam as providências. Quando a pessoa faz uma prece para um espírito, por exemplo, fazemos uma prece para Bezerra de Menezes, para Pedro Camargo Vinícius, para Eurípides Barçanufo, essa prece é levada para as esferas superiores, para as providências do Criador. E dentro daquilo que nós precisamos, dentro daquilo que nos falta, é providenciado. Tudo, nem sempre. Da forma que queremos, também nem sempre. Depende. Às vezes, é aquilo que nós comentamos no início, você tira a oportunidade de crescimento do indivíduo e ele se complica mais. Certa vez, eu vou contar uma pequena história que ocorreu comigo. Eu não gosto muito de contar histórias pessoais, mas essa acho que vale a pena pelo tema. Eu estava em uma condução lá na cidade de São Paulo, no ônibus, e eu estava vendo ali um carroceiro. O carroceiro que levava entulhos era um senhor muito idoso, e ele estava levando muitos entulhos, estava muito calor, e eu fiquei compadecido com aquele senhor, já que devia ter mais de 80 anos, bem idoso, bem mais de 80 anos ele devia ter, trabalhando ali, levando os entulhos, suando. Eu falei, olha, se eu pudesse, eu tiraria esse senhor dessa situação. Pensei comigo, né? Pensei eu comigo mesmo. Aí apareceu-me um benfeitor espiritual e disse assim, mas por que você quer tirar a sua oportunidade de crescimento? Faça uma prece para a sua coluna, para que ele suporte a prova que ele está passando. Vejam como a visão da vida espiritual é diferente da nossa. Uma outra situação, uma vez eu fui fazer uma prece para um senhor que estava muito enfermo na casa espírita. Nós temos lá um trabalho voltado à saúde, e o senhor estava muito enfermo mesmo. Outra benfeitora espiritual surgiu, o nome dela é Nazaré, muito amiga nossa, e ela disse assim, ele vai melhorar. Eu fiquei feliz, ele vai melhorar. No dia seguinte desencarnou, melhorou, não é? Então a visão espiritual é diferente da nossa, né? Então nós precisamos entender isso e compreender que a nossa existência aqui na Terra, ela é muito curta, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito. É muito pouco. Então que nós possamos aperfeiçoar o nosso espírito, aproveitar as oportunidades, realmente, não é? E entendermos que cada passo que nós damos na existência vai ser fundamental para a nossa aventura ou a nossa derrocada em nossa existência. Fundamental. Quando estamos reencarnados, nós estamos, além das provas, expiações que comentamos, além daquelas pessoas variados, níveis evolutivos em nosso entorno, nas condições que nós nos apresentamos socialmente, fisicamente, mentalmente, além de tudo isso, nós estamos sendo observados pela vida espiritual. Então, quando nós fazemos uma prece, não deixemos de agradecer, por exemplo, a espiritualidade amiga que nos acompanha os passos, porque nós abrimos um campo mental muito importante com isso e facilita eles a nos inspirar. Esta casa tem algo que eu acho muito maravilhoso, eu e minha esposa.
que é aquela música que agradece a espiritualidade pelo término da reunião. Eu acho incrivelmente bom isso aí. Nós vamos até pedir a letra, o Doni vai nos fornecer a letra, e nós vamos fazer isso na nossa casa, porque realmente é importante. Já agradeceram as provas da vida? Já agradeceram as vicissitudes que acontecem? Porque a nossa maturidade que nós temos hoje, não é? A maturidade que nós temos hoje é por conta dos momentos de desafio. É isso que nos dá maturidade. Porque os momentos bons é uma aeração para o espírito, é para o espírito se aperfeiçoar, é para o espírito poder se reequilibrar, não é? Mas os momentos mais difíceis, esses são os que mais nos ensinam. Tudo na existência tem um sacrifício. Quando ele não aparece, eu até pergunto: cadê você que não apareceu ainda? Precisa ter um sacrifício. Esse sacrifício é importante para a nossa vida, porque nós estamos nesta grande escola, que é a Terra, com caráter de hospital. Estamos aqui internados e matriculados para podermos aprender a viver. Se existe um capítulo do Livro dos Espíritos, só um parênteses para nós comentarmos, que é um capítulo que fala a respeito das civilizações, lei do progresso. É 793 a pergunta, uma coisa assim, acho que é 793. Lei do progresso. Então fala assim: como é que se caracteriza uma verdadeira civilização? Aí os espíritos respondem mais ou menos assim: nós pensamos que somos civilizados, não somos ainda. Ainda não somos civilizados, porque nós nos vestimos bem, nós moramos bem, diferentes dos selvagens, nós temos descobertas, certo? Mas o espírito será realmente civilizado quando ele cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Aí será um espírito civilizado. Então olha que diferença do que nós vemos, né? Que diferença. E aí nós falamos assim para as pessoas que estão procurando ajuda: faça uma prece. A pessoa acha pouco. Às vezes diz assim: mas só isso? Faz uma prece, só isso? Sim, faça uma prece. As preces vão te libertar das perturbações, elas interferem diretamente nos seus pensamentos. Se o seu pensamento está desequilibrado, a prece é como se fosse uma brisa refrescante. Ela vai reequilibrar os seus pensamentos. A prece te acalma, a prece baixa a agitação do seu corpo, certo? A prece faz você criar uma psicosfera em torno de si, onde os amigos espirituais, os benfeitores amigos, espíritos simpáticos a você, encontrarão um campo para poderem se aproximar. Um campo mental que você abriu através da prece. Então a prece é muito importante. Agora a ação também é importante, como os espíritos falaram nesse capítulo. A ação é muito importante. Então Jesus, ele estabelece uma condição: você precisa se modificar para que a sua prece seja eficaz. Você precisa ter o mérito para receber o benefício. Você precisa ter conquistas no seu espírito para assimilar os benefícios da prece e transmitir a prece. Aí eles dizem assim também: e a prece para os enfermos, a prece para os perturbados, para os desencarnados, para os obsidiados, porque existem algumas crenças que quando a pessoa desencarna, não se faz prece. Não é? Não se faz prece. A prece para os desencarnados é muito importante porque, como nós citamos, eles são muito sensíveis aos pensamentos. Porque se não fosse isso, se fosse aquela questão das penas eternas e do paraíso eterno, realmente não adiantaria.
Mas não existe isso. Como uma mãe, por exemplo, que está na vida espiritual, sabendo, está no chamado, entre aspas, paraíso, sabendo que seu filho está há anos e anos morejando ali no umbral, como é que ela ficaria tranquila no paraíso? Ela seria egoísta, então. Não é? Mas não é assim que acontece. Não é? A prece para os desencarnados é de fundamental importância. Fundamental importância. Eles gostam de serem lembrados. Gostam de serem lembrados. Isso para eles é um bálsamo. Eu vou contar outro casinho meu. Hoje eu estou demais, hein? 3 casinhos meus já. Vou levar uma bronca a qualquer hora. Eu estava certa vez no Dia das Mães, e uma vez eu fiz uma prece para minha mãe desencarnada. Ela desencarnou em 2005, e eu ofereci em pensamento rosas para ela. Quando eu fiz esse oferecimento, eu vi as mãozinhas dela, que para mim são mãos que eu não poderia perceber que não eram as delas, né? Eu vi as mãozinhas dela recebendo as flores, que eu plasmei com o meu pensamento, e ela materializou com seu amor. Então eu vejo, todos nós podemos fazer isso. Então a prece pelos desencarnados é muito importante. Muito importante. Para os perturbados você vai dar uma oportunidade ali de recuperação dos seus pensamentos. Vai fazer com que seu coração se acalme, apacente seu coração, nem que for por um breve momento. Ele pode cair em si, e nesse breve momento ele pode receber a ajuda fundamental para que ele saia daquele estado de perturbação. A prece para os enfermos. Fluido vital está se esvaindo, e a espiritualidade necessita de uma prece onde nós transmitimos o magnetismo animal que é o nosso, não é? Que é sempre potencializado com a ação dos espíritos. Você faz a prece, a pessoa pode se revitalizar, se for merecimento dela. Ou ela desencarna, ou ela fica. Chega um período que a pessoa entra numa espécie de análise da vida espiritual. Os espíritos vão avaliar o que é melhor para ela: ficar na terra ou voltar para casa. Então eles fazem aquela avaliação. Se eles acharem que é melhor ela ficar um pouquinho mais, ela fica, ganha uma moratória. Essa questão da moratória também é muito interessante, porque existem aquelas moratórias que são para provas. A pessoa às vezes permanece na terra em condições difíceis, não é? Aprende alguns anos ali, o que não aprendeu uma vida inteira. Existem aquelas moratórias que são moratórias que a pessoa está fazendo bom uso da encarnação, eles permitem que a pessoa então fique um pouco mais. Pode ser de horas, de dias, de meses, de anos, vai depender. Mas aí a prece intercessória para os enfermos, muitíssimo importante, né? Então vejam a amplitude da prece, né? Nós nem imaginamos, né? O Espiritismo é a doutrina consoladora do Cristo. Ela nos fala de uma forma segura e abrangente a respeito deste importante instrumento que todos nós temos. Então, daqui para frente, em nossa existência, vamos procurar agir de forma diferente, justificando o que pedimos. Vamos procurar amar, sermos fraternos, perdoar. Se nós não conseguirmos, o importante é tentar. A espiritualidade nos observa sempre a intenção. Eles veem a nossa intenção, porque eles nos olham como um todo, né? Eles não olham só o erro que nós estamos cometendo. Eles veem o nosso passado, eles veem a razão das nossas angústias atuais, veem o nosso presente e veem também o nosso potencial. Por isso que eles não nos julgam, não é?
Então os espíritos, eles estão sempre observando se nós estamos realmente merecendo aquilo que estamos pedindo, ou se estamos realmente agradecendo o dom da vida, porque nós agradecemos muito pouco, hein? Temos que agradecer muito. E interessante, agradecermos as provas, porque é elas que nos fazem crescer. Eu vou encerrar então com uma prece. Não foi? Deu horário, Glorinha? Deu horário já, né? Eu vou fazer uma prece. Sabe que prece? Eu vou lembrar de Amélia Rodrigues hoje. Fazer uma prece da Amélia Rodrigues, prece do agradecimento. Muito interessante essa prece que fala a respeito do que nós comentamos até aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelos céus de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, que ensina, pela voz que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade e da solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embalam o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de um filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Muita paz a Deus.